Meu marido fugiu com minha irmã e depois voltou com um pedido chocante. Quando fui diagnosticada como infértil, minha irmã imediatamente sugeriu doar seus óvulos para mim. Fiquei hesitante no início. Os médicos me alertaram que a fertilização in vitro tornava a gravidez ainda mais arriscada para mim, e carregar o filho de outra pessoa parecia simplesmente errado. Mas Caio e Esther me tranquilizaram. Eles trouxeram folhetos e artigos científicos para me convencer de que a gravidez seria segura. Passaram horas me explicando que a origem dos óvulos não importava. Caio dizia que formar uma família era tudo o que ele queria, e Esther prometeu que eu seria a verdadeira mãe. Após muita insistência, concordei. Após 9 meses angustiantes, dei à luz uma menina linda e saudável. Ainda segurava nos braços quando meu marido e minha irmã entraram na sala de parto e anunciaram: "Vamos levar o bebê." Caio me conteve enquanto Esther arrancou das minhas mãos. "O que está acontecendo?" Gritei. "Eu e Steph nos apaixonamos", disse Caio. "Pensamos bem. Ela é a verdadeira mãe da minha filha. Você foi apenas a incubadora." Eu mal conseguia processar o que estava acontecendo. A segurança já estava presente, e Caio esfregava na minha cara papéis já preenchidos. O registro de nascimento já listava Esther como mãe, e antes que eu pudesse me despedir, minha Isabela foi levada embora. Chorei até não restarem mais lágrimas. 3 dias depois, voltei para casa para pegar minhas coisas. Esther já estava instalada, e os vi pela janela da cozinha, dançando lentamente enquanto minha filha dormia no andar de cima. Nem entrei para buscar minhas coisas, apenas parti para a casa da minha prima, em outro estado. Lá, enquanto eles postavam fotos de recém-nascida com a legenda "Nosso Milagre", candidatei-me a uma faculdade de Direito, algo que Caio nunca me permitiu. Ele sempre dizia que mulheres deveriam ficar em casa. Em 4 anos, especializei-me em casos de direitos reprodutivos, ajudando mulheres a evitar o sofrimento que passei. Ao me formar, fundei uma organização sem fins lucrativos para proteger os direitos de barrigas de aluguel. Entrei em uma boa firma e ganhei um bom dinheiro. Corri a Maratona de São Paulo e viajei para conferências na Suíça, onde conheci um homem por quem me apaixonei. Construí a vida que Caio dizia que eu era burra demais para ter. Então, há 6 meses, Esther apareceu no meu escritório, do nada, não para se desculpar ou mostrar fotos de Isabela, mas para pedir que eu carregasse outro bebê para ela e Caio. "Meu corpo é minha marca agora", disse ela. "Sou uma influenciadora de estilo de vida. Não posso perder minha forma. Você já fez isso uma vez." Olhei para ela, incrédula, antes de mandá-la sair. Ela tentou me culpar, mas fiz com que a escoltassem para fora. Pensei que isso seria o fim, mas estava errada. O assédio começou imediatamente. De repente, eu recebia uma enxurrada de mensagens sobre cronogramas de ovulação. Caio aparecia na minha firma. Amigos deles me abordavam na academia, a 5 horas de distância da casa deles. Após 2 semanas de assédio, cansei. Meu desempenho no trabalho estava sendo afetado, e meu relacionamento à distância sofria. Liguei para minha amiga paralegal, Clara. "Quero destruí-los. Publicamente. Mas dentro da lei." Clara veio com vinho e seu notebook. Passamos 7 horas construindo um caso avassalador. Entrei em contato com amigos deles e descobri algo. Aparentemente, Esther espalhou mentiras sobre mim, dizendo a todos que prometi carregar um segundo filho para ela, que eu me sentia culpada pelo que aconteceu com Isabela e precisava compensar por tentar roubar seu bebê. Como nunca mais contatei Caio ou sua família, ela disse a eles que abandonei Isabela também. Lembro de encarar as mentiras com uma expressão de choque, mas também ri. Tinha um tesouro nas mãos. Documentei tudo. Contatei as enfermeiras da sala de parto. Rastreei os contratos falsificados da minha gravidez. Consegui registros de cada papel que assinei. Então decidi que era hora de enfrentá-los. Clara me ajudou a planejar o confronto. Escolhemos o local, o momento. Até ensaiamos minhas palavras exatas. Não deixaria minhas emoções impedirem sua destruição. Dias depois, convidei-os para um café no centro. Mas não contei que convidei outros. Os amigos deles. Os pais de Caio. Nossa família inteira. Até meu namorado à distância. Esther e Caio entraram de mãos dadas. Ele carregando novos contratos de barriga de aluguel. Mas pararam ao ver a multidão. "O que é isso?" perguntou Esther, com a voz aguda. Deslizei meu celular pela mesa. "Seu presente meu." Era um post público no Facebook que acabará de publicar. Alerta. Não carregarei outro bebê para minha irmã, que roubou meu primeiro filho. Uma mulher que arranca um recém-nascido dos seus braços na sala de parto não tem o direito de exigir que você faça isso de novo. Para quem pergunta, não, nunca concordei em ser barriga de aluguel. Sim, eles falsificaram documentos enquanto eu estava sedada. Não, não estou amarga. Sou uma advogada de direitos reprodutivos formada pela USP, que sabe exatamente que o que eles fizeram foi criminoso. O rosto de Esther empalideceu. "Tire isso do ar, agora." Sua mãe já compartilhou. O pai de Caio também. Ela começou a soluçar.
dizendo que eu era vingativa, ciumenta, que estava arruinando a vida de Isabela. Não, Esther, estou arruinando sua vida. Você levou minha filha, meu casamento, meu corpo. Você não leva minha segunda chance também. Divirta-se explicando aos seus seguidores que a mamãe influenciadora nunca deu à luz. Caio pegou os contratos. Você vai se arrepender. Como se arrepender de falsificar documentos legais? Minha organização assumiu seu caso pro bono. Nos vemos no tribunal. Virei-me para sair, sabendo que estava prestes a destruir Caio e Esther, porque no tribunal, eles teriam mais uma surpresa relacionada a Isabela. A cafeteria ficou empolvorosa quando a mãe de Caio leu meu post em voz alta. Esther Hélio ardotou da cadeira e gritou para eu apagar o post enquanto o pai de Caio segurava o braço dele, exigindo saber o que realmente aconteceu há 4 anos. Meu namorado ficou entre mim e Caio quando ele avançou, e 2 seguranças da cafeteria correram, perguntando se precisávamos da polícia. Leduardotei-me calmamente e disse a todos que resolveríamos isso no tribunal, não ali. Saí com a mão do meu namorado nas minhas costas para apoio. Os pais de Caio nos seguiram do lado de fora, fazendo perguntas, enquanto Esther continuava gritando que eu estava destruindo a vida de Isabela. E Caio tentou arrancar meu celular das minhas mãos. Os seguranças ficaram entre nós até eu chegar ao meu carro, e ouvi a mãe de Caio perguntando por que o registro de nascimento já estava preenchido antes de eu acordar. Naquela noite, meu celular não parava de vibrar com ligações de familiares que viram o post viralizando no Facebook. Colegas da firma mandavam mensagens perguntando se eu estava bem, e 3 repórteres já haviam deixado recados querendo declarações sobre o caso. Desliguei o celular e dirigi até o apartamento de Clara, onde ela tinha vinho pronto e o notebook aberto com abas de pesquisa jurídica. Passamos 4 horas revisando cada evidência coletada, mapeando nossa estratégia legal enquanto meu celular permanecia em silêncio no balcão. Clara verificava o post no celular dela, mostrando quantos compartilhamentos já tinha, incluindo de grandes blogueiros de Parintins que criticavam Esther. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao escritório da firma para encontrar a parceira de ética antes de qualquer um. Ela ouviu toda a história tomando notas, depois abriu as diretrizes de conflito de interesses no computador. Após revisar tudo, ela aprovou que minha organização tomasse o caso pro bono, já que eu não me representaria diretamente. Isso significava que eu teria o apoio total da equipe jurídica sem comprometer minha posição na firma, um grande alívio. Ela também sugeriu aumentar a segurança do prédio devido ao assédio que eu enfrentava e disse que informaria o sócio sênior ela mesma. Naquela tarde, em uma sala de conferências, Clara e eu redigimos um pedido de ordem de proteção emergencial no meu notebook. Listamos cada incidente das últimas 2 semanas, incluindo as mensagens sobre cronogramas de ovulação, Caio aparecendo no meu escritório 3 vezes. E os amigos deles me encurralando na academia. Clara imprimiu todas as mensagens e e-mails, destacando as partes ameaçadoras, enquanto eu redigia o documento legal. Incluímos fotos que ela tirou do carro de Caio do lado de fora do meu prédio em horários estranhos e capturas de tela dos seguidores de Esther fazendo ameaças. O documento ficou com 12 páginas com anexos, e sabíamos que o juiz levaria a sério. Naquela noite, liguei para a primeira enfermeira da sala de parto do meu escritório, com Clara ao meu lado tomando notas. Ela lembrava de tudo, dizendo que foi a coisa mais perturbadora que viu em 20 anos de trabalho. Contou que anotou no diário pessoal como Caio me segurou enquanto eu implorava pelo meu bebê. Concordou imediatamente em fornecer uma declaração juramentada e disse que esperava há 4 anos que alguém perguntasse. A segunda enfermeira foi mais difícil de localizar, mas igualmente disposta a ajudar quando expliquei a situação. No dia seguinte, o departamento de registros do hospital retornou após revisar meu pedido. O administrador confirmou que ainda tinham toda a papelada original do nascimento de Isabela, incluindo formulários mostrando que a cadeia de custódia foi quebrada. Ele explicou que Caio lidou com vários documentos enquanto eu ainda estava sedada da cesariana de emergência, violando os protocolos. Era exatamente o que precisávamos para provar que o registro de nascimento foi arquivado fraudulentamente, e ele concordou em fornecer cópias certificadas. As marcas de tempo nos formulários mostravam Caio preenchendo papéis antes de eu acordar da cirurgia. O conselho da minha organização marcou uma reunião de emergência por vídeo naquela quinta noite para discutir o caso. Apresentei as evidências que coletamos, tentando manter a compostura apesar das mãos trêmulas. Os membros fizeram perguntas difíceis sobre o precedente que isso poderia estabelecer para os direitos das mães biológicas e a lei de barriga de aluguel. Após uma hora de discussão, votaram unanimemente para assumir o caso como uma oportunidade histórica de proteger futuras vítimas. O peso de representar não apenas a mim, mas outras mulheres que poderiam enfrentar isso, me atingiu forte enquanto agradecia. Na sexta de manhã,
Recebi um e-mail de um dos maiores patrocinadores da minha conferência, expressando preocupações sobre o tom do meu post no Facebook. Questionaram se ele alinhava com os valores corporativos e padrões profissionais esperados de palestrantes. Meu estômago revirou, pois essa conferência trazia dinheiro e conexões importantes para minha organização. Respondi profissionalmente, explicando a situação legal e meu direito de me defender contra difamação e assédio. Mas sabia que minha carreira, construída do zero, estava subitamente vulnerável, e eu me recusava a recuar agora. Naquela tarde, meu namorado ligou após ver capturas de comentários dos seguidores de Esther no Twitter. Alguns diziam saber onde eu trabalhava e ameaçavam o que fariam se me vissem. Ele quis voar imediatamente para garantir minha segurança, e eu ouvi a preocupação real na voz dele. Disse que estava bem, mas perceber o quanto isso o afetava me fez ver o peso que isso tinha em todos. Ele disse que já havia comprado uma passagem para o próximo fim de semana e não aceitaria um não. Na segunda de manhã, Clara e eu arquivamos a queixa civil inicial no Tribunal do Centro. Alegamos fraude pelos documentos falsificados, imposição intencional de sofrimento emocional pelo ocorrido na sala de parto, e difamação pelas mentiras que Esther espalhou sobre mim. O arquivamento também solicitava descoberta acelerada devido ao assédio contínuo e ao risco potencial ao bem-estar de Isabela com pais capazes de tal engano. O escrivão carimbou nossas cópias e disse que os réus seriam notificados em 48 horas, o que significava que Caio e Esther estavam prestes a receber a notificação oficial. Ao sair do tribunal, sabia que a verdadeira luta estava apenas começando, mas finalmente tinha a lei ao meu lado. Clara abriu os modelos de ordem de restrição no notebook dentro do meu carro, do lado de fora do tribunal, enquanto eu digitava cada instância de assédio das últimas 2 semanas. As emboscadas na academia às 5 horas da casa deles, Caio aparecendo na minha firma 3 vezes. As mensagens intermináveis sobre cronogramas de ovulação que capturei antes de bloquear seus números. Arquivamos a moção naquela mesma tarde, solicitando que ficassem a pelo menos 150 metros de distância e cessassem todo o contato imediatamente. O escrivão disse que o juiz revisaria e agendaria uma audiência de emergência até sexta, se aprovado. Naquela noite, em meu apartamento, olhava fotos antigas no notebook quando encontrei uma de 4 anos atrás, que minha prima tirou sem eu saber. Eu, do lado de fora da janela da cozinha de Caio e Esther, no escuro, vendo-os dançar lentamente enquanto Isabela dormia no andar de cima. Meu rosto molhado de lágrimas que nem lembrava ter chorado. Olhei para aquela mulher destruída na foto e percebi que ela era a razão de eu poder lutar agora, porque me fez tornar alguém capaz de destruí-las legalmente. Meu celular vibrou com um e-mail de uma firma de advocacia que reconheci como uma das mais caras do estado. Eduardo Bailey assumiu o caso de Caio e Esther e exigia que eu retirasse meu post no Facebook em 24 horas e emitisse um pedido público de desculpas por difamação, ou enfrentaria ação legal imediata por danos à carreira de influenciadora de Esther. Encaminhei para Clara e o sócio sênior da minha firma com uma nota dizendo que a jogada agressiva deles mostrava medo, porque a verdade é uma defesa absoluta contra a difamação. Na manhã seguinte, o sócio-gerente da firma me chamou ao escritório, onde a segurança do prédio já esperava. Receberam ameaças anônimas durante a noite, mencionando meu endereço residencial e rotina diária. Provavelmente de seguidores de Esther que me atacavam online desde que o post viralizou. A firma implementou novos protocolos imediatamente, incluindo variar meus horários de chegada e saída, seguranças me acompanhando até o carro no estacionamento e instalando câmeras no meu prédio naquela tarde. Queria argumentar que era exagero, mas lembrei de um comentário de alguém dizendo saber qual cafeteria eu frequentava toda manhã. A equipe de segurança passou 3 horas naquele dia mudando minhas rotinas e me ensinando consciência básica de segurança, enquanto a manutenção instalava novas fechaduras e um sistema de câmeras no meu apartamento. 2 dias depois, um envelope chegou ao meu escritório sem remetente, contendo capturas impressas de um grupo de WhatsApp de funcionários da clínica de fertilidade de 4 anos atrás. As mensagens discutiam meu procedimento de fertilização in vitro e mencionavam que a amostra de Caio tinha problemas de qualidade, exigindo a substituição por sêmen de doador sem documentação de consentimento adequada. Minhas mãos tremiam ao ler, porque se Caio não era o pai biológico de Isabela, Esther também não tinha conexão biológica, e eles roubaram uma criança que nem era geneticamente deles. Clara imediatamente começou a redigir intimações para os registros completos da clínica enquanto pesquisava o histórico de conformidade deles. Ela encontrou 3 outras mulheres que registraram queixas sobre violações de consentimento e um processo pendente sobre substituição não autorizada de material genético que a clínica tentava manter selado. Arquivamos a intimação naquela tarde, esperando que lutassem forte, pois isso poderia destruir sua reputação e negócios.
A audiência da ordem de restrição aconteceu sexta de manhã em uma pequena sala de tribunal, onde Caio e Esther sentaram com Eduardo Bayle, parecendo polidos e preparados. O juiz revisou nossas evidências de assédio, incluindo as emboscadas na academia e visitas ao escritório, e alertou ambos os lados sobre fazer declarações públicas que afetassem o caso civil. Ela concedeu uma ordem de proteção limitada, exigindo que ficassem a 90 metros de distância e cessassem todo contato direto ou indireto, embora não fosse os 150 metros que pedimos. O rosto de Caio ficou vermelho quando o juiz mencionou especificamente que assédio por terceiros, via amigos ou seguidores, seria considerado violação. Na semana seguinte, Eduardo Bayle apresentou uma moção alegando que meu post no Facebook era difamação online, buscando danos por contratos de patrocínio perdidos e sofrimento emocional à carreira de influenciadora de Esther. A moção incluía capturas de comentários no Instagram dela, onde marcas recuavam e seguidores a chamavam de fraude por alegar ser mãe sem nunca ter dado à luz. Ler os argumentos deles sobre como destruir deliberadamente a reputação dela me fez rir, já que eles passaram 4 anos destruindo a minha com mentiras sobre eu abandonar Isabela. 3 dias após essa moção, recebi uma ligação de um advogado que não reconheci, dizendo que representava os pais de Caio, que queriam me encontrar em particular, sem a presença do filho. A mensagem era cuidadosa e formal, mas sugeria que começaram a questionar o que realmente aconteceu no nascimento de Isabela e queriam ouvir meu lado diretamente. Concordei em encontrá-los em uma sala de conferências neutra no centro na terça seguinte. A mãe de Caio parecia mais velha do que eu lembrava, e o pai parecia desconfortável enquanto sentavam à minha frente com o advogado deles tomando notas. Fizeram perguntas específicas sobre a linha do tempo do arquivamento do registro de nascimento e como Esther poderia estar listada como mãe antes de eu sair da sala de recuperação. A mãe dele mostrou fotos daquele dia com carimbos de data que não batiam com a história que Caio contou sobre eu ter concordado com tudo antes. Eles pareciam genuinamente perturbados quando expliquei como Caio me segurou fisicamente enquanto Esther levou Isabela dos meus braços horas após minha cesariana de emergência, enquanto eu ainda estava fraca por perda de sangue. O pai de Caio balançava a cabeça e escrevia notas, enquanto a mãe perguntava sobre os papéis falsificados, e mostrei cópias do que Caio arquivou naquele dia. 2 dias após esse encontro, Linda Monteiro, da clínica, ligou para meu escritório pedindo para falar sobre meu caso, e eu sabia que algo grande estava acontecendo. Ela apareceu em nossa sala de conferências com um terno cinza, carregando 3 caixas de arquivos, as mãos trêmulas ao colocá-las na mesa. Clara sentou ao meu lado tomando notas enquanto Linda abria a primeira caixa e tirava formulários de consentimento do meu procedimento de 4 anos atrás. Espalhou-os pela mesa, apontando espaços em branco onde assinaturas deveriam estar e datas que não batiam. A clínica nunca obteve meu consentimento por escrito para substituição de doador, e ela admitiu que sabiam que isso poderia destruí-los no tribunal. Continuava dizendo que queriam cooperar plenamente e evitar litígio enquanto entregava mais papéis, mostrando que a revisão interna deles encontrou grandes problemas. Gravei tudo no celular enquanto ela explicava como os protocolos falharam, e como a amostra de Caio era completamente inviável naquele dia. Ela não disse exatamente o que aconteceu depois, mas seu rosto sugeria que havia mais na história. Na manhã seguinte, Clara entrou no meu escritório com um envelope pardo que alguém deixou sob o para-brisa do carro dela durante a noite. Dentro, havia um memorando interno da clínica de 4 anos atrás com meu número de caso, discutindo algo chamado Protocolo de Substituição de Doador em Falha de Recuperação. O documento mostrava que usaram uma amostra de doador diferente sem me informar, o que significava que Caio não era o pai biológico de Isabela. Minhas mãos tremiam ao ler 3 vezes, percebendo que isso mudava tudo no caso. Clara fez cópias imediatamente e guardou o original no cofre enquanto descobríamos quem enviou e por quê. Meu namorado chegou naquela sexta, e vi a preocupação no rosto dele ao entrar no meu apartamento. Sentamos no sofá, e ele perguntou quão ruins as coisas estavam e se eu estava segura do assédio de Caio e Esther. Expliquei sobre a ordem de proteção, mas também os ataques online e como meu rosto estava por toda a mídia social agora. Ele segurou minha mão e disse que me apoiava, mas preocupava-se com nossa relação em meio a esse caos. Conversamos até 3 da manhã sobre limites e o que aconteceria se o caso durasse meses ou anos. Ele prometeu ficar ao meu lado, mas sabíamos que a distância e o estresse já cobravam seu preço. Naquele fim de semana, Esther postou um vídeo chorando, dizendo que abandonei Isabela e nunca tentei vê-la em 4 anos. Mostrou capturas editadas de mensagens antigas, fazendo parecer que concordei com tudo e depois sumi da vida deles. Seus seguidores começaram a me atacar em todas as plataformas, me chamando de negligente e dizendo que eu era apenas ciumenta do sucesso dela.
Meu celular não parava de vibrar com notificações de pessoas me marcando em comentários horríveis e enviando ameaças ao meu e-mail de trabalho. Clara passou o domingo inteiro redigindo cartas de cessação e desistência para os piores ofensores, enquanto eu documentava tudo para nosso caso de assédio. Enviamos 37 cartas naquela noite, ameaçando ação legal se não parassem imediatamente. Na segunda de manhã, arquivamos uma moção para obrigar a clínica a produzir todos os registros sobre meu procedimento e quaisquer substituições de doadores. O juiz marcou uma audiência para quinta e concordou em revisar os documentos em particular antes de decidir o que poderia ser liberado. Na audiência, Linda Monteiro sentou na última fileira, parecendo doente, enquanto o advogado da clínica argumentava sobre privacidade do paciente e protocolos proprietários. O juiz o interrompeu e disse que revisaria tudo em seus aposentos e faria sua decisão em uma semana. Especificamente mencionou que qualquer evidência de fraude ou violações de consentimento seria disponibilizada às partes imediatamente. 5 dias depois, Clara recebeu uma ligação do hospital dizendo que encontraram as imagens de segurança que intimamos do dia do nascimento de Isabela. Dirigimos imediatamente e sentamos em um pequeno escritório assistindo a um vídeo em preto e branco granulado do corredor fora do meu quarto. O carimbo de tempo mostrava Caio entrando e saindo várias vezes enquanto eu ainda estava inconsciente da cirurgia de emergência. Em um momento, ele claramente carrega uma pilha de papéis, e uma enfermeira o para. Mas ele mostra algo a ela, e ela o deixa passar. O administrador do hospital admitiu que isso violava os protocolos, já que eu não podia consentir com nada sedada da cesariana. Conseguimos cópias de tudo e adicionamos a nossa pilha crescente de evidências contra eles. Na semana seguinte, o tribunal nomeou Carla Bale como guardiã ad litem para representar os interesses de Isabela na questão de custódia. Ela ligou para meu escritório naquela tarde para agendar uma entrevista sobre minhas intenções com Isabela e o que eu realmente buscava. Encontrei-me com ela 3 dias depois em um local neutro e tentei manter a calma enquanto explicava tudo o que aconteceu. Ela perguntou se eu queria custódia total ou apenas visitação, e respondi honestamente que ainda não sabia. Tudo o que sabia era que Isabela merecia a verdade. E eu merecia a chance de conhecer minha filha após ser roubada dessa oportunidade. Carla tomou notas e disse que também entrevistaria Caio e Esther separadamente sobre a situação. No mesmo dia da minha entrevista, o maior cliente da firma ligou para o sócio sênior, expressando preocupações sobre a atenção da mídia que eu estava gerando. Eles adiaram a renovação de um contrato de 50 milhões de reais e perguntaram se talvez eu devesse tirar uma licença até as coisas se acalmarem. Os sócios me chamaram para uma reunião e disseram que me apoiavam publicamente, mas eu sentia a pressão crescendo nos bastidores. Continuavam mencionando a reputação da firma e como precisávamos ser cuidadosos com a imagem projetada aos clientes. Sabia que meu emprego poderia estar em risco, mas não podia parar agora quando estávamos tão perto de provar o que fizeram. A deposição da enfermeira foi marcada para a última semana do mês no escritório de Eduardo Bey no centro. Ela parecia mais velha do que eu lembrava, mas sua memória daquele dia era cristalina enquanto descrevia exatamente o que aconteceu. Sob juramento, detalhou como Caio agarrou meus pulsos e me segurou na cama enquanto Esther literalmente arrancou Isabela dos meus braços. Lembrava de mim gritando e implorando para pararem, e como a segurança teve que ser chamada, mas Caio mostrou papéis dizendo que tinha custódia. Até Eduardo Bey parecia desconfortável enquanto ela descrevia como eu soluçava e tentava alcançar meu bebê enquanto ainda sangrava da cirurgia. Na manhã seguinte, Eduardo Bey apresentou uma moção para selar todos os procedimentos judiciais, alegando que Isabela precisava de proteção da privacidade contra a atenção da mídia. Clara e eu passamos 3 horas escrevendo nossa resposta, apontando como eles postavam o rosto de Isabela no Instagram de Esther por anos, usando-a para conteúdo patrocinado e acordos de marca. O juiz marcou uma audiência para aquela sexta, e quando entramos no tribunal, Eduardo já estava lá com uma pasta grossa de posts de mídia social mostrando os comentários de ódio que Esther recebia. Ele argumentou que isso prejudicava a Isabela, mas nosso advogado destacou que eles não podiam usar a criança como escudo após explorá-la online para lucro. O juiz levou a moção em consideração e disse que decidiria após revisar os registros da clínica apresentados para revisão privada. 2 semanas se passaram antes da decisão, e quando chegou, minhas mãos tremiam ao lê-la. O juiz ordenou que a clínica produzisse documentos específicos sobre algo chamado Protocolo de Substituição de Doador, e a forma como ela redigiu sugeria que encontrou algo grande nos registros selados. Linda, da clínica, ligou para nosso escritório naquela tarde, com a voz tensa, perguntando se podíamos nos encontrar extraoficialmente. Mas nosso advogado disse que toda comunicação agora deveria ser por canais oficiais.
Os advogados da clínica lutaram contra a ordem por mais uma semana antes de finalmente produzirem os documentos, e quando chegaram por correio, Clara e eu nos trancamos na sala de conferências para revisá-los. Página após página detalhava como a amostra de sêmen de Caio era inviável no dia do procedimento, mostrando motilidade zero e resultados de morfologia anormais. A clínica substituiu por uma amostra de doador anônimo sem obter consentimento adequado de nenhum de nós. Apenas uma assinatura apressada de Caio em um formulário que ele claramente não leu. Isso significava que Caio não era o pai biológico de Isabela, e como os óvulos de Esther nunca foram usados, ela também não tinha conexão biológica com Isabela. Fiquei olhando os papéis enquanto Clara convocava nossa equipe jurídica para uma reunião de emergência naquela noite. Nos reunimos no escritório com pizza e energéticos, passando o fim de semana inteiro analisando o que isso significava para tudo. O registro de nascimento falsificado era ainda mais fraudulento agora, já que nenhum deles tinha qualquer reivindicação biológica. A situação de custódia era completamente diferente comigo como a única mãe biológica de Isabela, e a complexidade das implicações legais fez a cabeça de todos girar. Nosso sócio sênior continuava dizendo que isso mudava todo o caso, que passamos de uma batalha difícil para uma clara vantagem. Na segunda de manhã, arquivamos uma moção para testes de DNA ordenados pelo tribunal de Caio, Isabela e eu, para obter prova científica do que os registros da clínica mostravam. A resposta de Eduardo Bey veio em horas, chamando nossa moção de expedição de pesca e argumentando que a conexão biológica não importava, já que Caio e Esther eram os pais de Isabela há 4 anos. Enquanto isso, a carreira de influenciadora de Esther desmoronava em tempo real. Enquanto ela postava conteúdos cada vez mais desesperados sobre famílias escolhidas e como a biologia não define a maternidade. Seus comentários viraram zonas de guerra, com pessoas a criticando por nunca ter dado à luz enquanto se dizia uma blogueira de maternidade. E sua contagem de seguidores caía por milhares todos os dias. Acordos de marca começaram a desaparecer, e empresas a removiam silenciosamente de seus sites. Na mesma semana, meu namorado ligou do apartamento dele, a 3 estados de distância. Com a voz cansada, ele admitiu que o estresse de tudo estava afetando. Disse que foi paciente e solidário, mas assistir a isso de longe enquanto tentava manter nosso relacionamento era mais difícil do que esperava. Sugeriu tentarmos aconselhamento de casais por chamadas de vídeo, já que não podíamos estar no mesmo lugar regularmente, e concordei, porque sabia que vencer esse caso não significaria nada se o perdesse no processo. Encontramos uma terapeuta especializada em relacionamentos à distância e marcamos nossa primeira sessão para a terça seguinte. A deposição do administrador do hospital aconteceu naquela quinta em uma sala de conferências no centro, e Bruno sentou à nossa frente, parecendo desconfortável enquanto respondia sob juramento. Confirmou que a quebra da cadeia de custódia quando Caio arquivou papéis enquanto eu estava sedada foi sinalizada por vários funcionários que achavam que algo estava errado. Suas mãos mexiam com a caneta enquanto admitia que o supervisor deveria ter investigado antes de aceitar o registro de nascimento que Caio apresentou, especialmente porque eu ainda estava em recuperação e não podia ter consentido com nada. Disse que o hospital mudou seus protocolos por causa do nosso caso, o que parecia pouco e tarde demais, mas pelo menos provava que o que aconteceu comigo foi errado. 3 dias depois, voltamos ao tribunal para a audiência da moção de teste de DNA, e Eduardo Bey lutou forte, argumentando que era desnecessário e seria traumático para Isabela. O juiz ouviu ambos os lados por mais de 1 hora antes de decidir a nosso favor, concedendo a moção e estabelecendo um prazo de 2 semanas para a coleta de amostras em uma instalação médica aprovada. Caio Eduardo dotou da cadeira e saiu do tribunal batendo a porta tão forte que o oficial de justiça o seguiu, enquanto Esther desmoronava chorando na mesa dos réus. Eduardo tentou confortá-la, mas ela o afastou e correu atrás de Caio. Eu estava juntando meus papéis para sair quando Caio apareceu no corredor do tribunal, ficando na minha cara antes que eu pudesse reagir. Seu hálito cheirava a café e raiva enquanto segurava meus ombros e me sacudia, gritando que eu estava destruindo sua família e arruinando a vida de Isabela. A segurança o tirou de cima de mim em segundos, mas não antes de Carla, que observava a audiência como guardiã de Isabela, ver tudo e começar a escrever em sua pasta. Ela veio até mim após a segurança levar Caio para fora e disse que estava preocupada com a capacidade dele de se controlar perto de Isabela se agia assim em público. Suas notas sobre o incidente iriam para o relatório ao tribunal sobre o que era melhor para Isabela, e eu sabia que esse surto ia enfraquecer ainda mais o caso deles. 2 semanas depois, Carla ligou para meu advogado para agendar entrevistas separadas com Caio e Esther no tribunal, e vi eles chegarem em horários diferentes, parecendo nervosos.
Caio entrou primeiro e saiu após 90 minutos com o maxilar cerrado, depois Esther entrou por quase 2 horas e saiu chorando ao telefone. Carla se encontrou com meu advogado depois e mostrou suas notas, apontando partes onde as histórias deles não batiam sobre porque levaram Isabela na sala de parto. Disse que Caio alegou que era tudo sobre querer seu filho biológico, enquanto Esther insistia que planejaram juntos por meses porque eu era instável. E nenhuma história batia com os papéis que arquivaram na época. As inconsistências eram tão graves que Carla escreveu em seu relatório que tinha sérias preocupações sobre a honestidade deles e o que poderiam estar dizendo a Isabela sobre mim. 3 dias depois, dirigi até o escritório de Sandra Edimburgo no centro, um espaço pequeno cheio de brinquedos e livros sobre mudanças familiares. Ela era especialista em casos de reunificação e passou 2 horas me guiando sobre o que poderia acontecer se eu encontrasse Isabela, usando bonecas para mostrar como uma criança de 4 anos poderia reagir ao conhecer alguém novo. Ela me ajudou a praticar frases simples que não confundissem ou assustassem uma criança pequena, como dizer a Isabela que era uma amiga que se importava com ela, em vez de tentar explicar que era sua mãe verdadeira imediatamente. Sandra alertou que Isabela poderia não querer falar ou até chorar e fugir, e praticamos como eu lidaria com a rejeição sem mostrar mágoa que pudesse fazer Isabela se sentir culpada. Ela me deu planilhas sobre desenvolvimento infantil e fez prometer não levar presentes ou fazer promessas sobre o futuro se nos encontrássemos. Já que tribunais odeiam quando pais tentam comprar afeto, a audiência de difamação aconteceu naquela sexta de manhã, e Eduardo B.L. Eduardotou com uma pasta grossa tentando provar que meu post no Facebook prejudicou a carreira de Esther injustamente. Meu advogado tirou capturas impressas de cada alegação que fiz com documentos de apoio, mostrando ao juiz meus registros médicos da sala de parto, os papéis falsificados com carimbos de tempo e declarações juramentadas das enfermeiras. Ele destacou que a verdade é uma defesa absoluta contra a difamação, e tudo que postei era factualmente correto, até mostrando o próprio Instagram de Esther onde ela admitia nunca ter dado à luz. O juiz interrompia Eduardo para perguntar por que estavam desperdiçando tempo do tribunal quando os fatos eram tão claros, e em um momento ela até revirou os olhos quando Eduardo tentou argumentar sobre danos emocionais. Após 40 minutos, ela o cortou no meio da frase e disse que ouviu o suficiente para decidir. Naquela mesma tarde, Clara me ligou do escritório com notícias sobre os e-mails da clínica que nossa intimação revelou. Ela leu um de 6 semanas antes do nascimento de Isabela, onde Esther perguntou ao diretor da clínica sobre garantir que ela seria listada como mãe em todos os documentos legais, perguntando especificamente o que aconteceria se eu mudasse de ideia após o parto. Outro e-mail de 2 semanas antes do nascimento mostrava Esther pesquisando leis de presunção materna e perguntando se ser a doadora de óvulos lhe dava direitos automáticos. O pior era do dia antes da minha cesariana, onde ela perguntou sobre procedimentos de custódia de emergência se a mãe biológica estivesse incapacitada, provando que sabia que eu estaria sedada e incapaz de consentir. Clara disse que esses e-mails eram a prova definitiva que precisávamos para demonstrar intenção criminosa, não apenas uma decisão de última hora. Meu namorado ligou naquela noite do aeroporto antes de seu voo para casa após passar uma semana comigo, e sentamos no carro alugado dele fora do desembarque falando sobre limites. Concordamos com chamadas de vídeo toda terça e sexta às 20 horas, decidimos não discutir o caso a menos que algo grande acontecesse, e prometemos ser honestos se a distância ficasse muito difícil para qualquer um de nós. Ele segurou minha mão e disse que entendia porque eu precisava focar em Isabela, mas pediu que lembrasse que ele estava esperando por mim quando isso acabasse. A volta para casa sozinha foi mais difícil do que esperava, e coloquei música alta para evitar pensar em como meu apartamento pareceria vazio. 2 dias depois, voltamos ao tribunal para uma conferência de status, onde o juiz anunciou que estava nomeando um coordenador de visitação supervisionada para gerenciar qualquer contato potencial entre mim e Isabela. Ela explicou que essa pessoa criaria um ambiente seguro para Isabela se a reunificação avançasse, começando com visitas curtas supervisionadas em um local neutro. O coordenador reportaria sobre o nível de conforto de Isabela e se o aumento de contato seria no melhor interesse dela, deixando claro que qualquer reunião levaria meses de passos graduais. Queria chorar ao ouvir que poderia levar tanto tempo para abraçar minha filha, mas mantive o rosto calmo, sabendo que o juiz observava minhas reações. Naquela quinta de manhã, acordei com dezenas de mensagens sobre um post de fofoca intitulado Campanha Vingativa da Mãe Biológica Amargurada, com capturas de mensagens antigas entre mim e Caio de anos atrás. Eduardo vazou mensagens seletivas tentando me fazer parecer instável, mostrando apenas minhas respostas irritadas sem o contexto da manipulação e mentiras de Caio. Em 2 horas, minha equipe jurídica liberou as conversas completas, mostrando como Caio me manipulava sobre a gravidez.
incluindo mensagens onde ele prometia que eu criaria o bebê como a verdadeira mãe. O blog atualizou o post com o contexto completo, e de repente os comentários viraram completamente contra Caio e Esther, com pessoas os chamando de monstros pelo que fizeram. O juiz marcou a decisão sobre a ação de difamação para segunda, e a rejeitou com prejuízo em menos de 5 minutos, afirmando que meu post era discurso protegido sobre questões de interesse público. Ela foi além e nos concedeu honorários advocatícios, dizendo que a ação era frívola e parecia desenhada para silenciar críticas legítimas a um comportamento potencialmente criminoso. O rosto de Eduardo ficou vermelho enquanto ela o repreendia por desperdiçar recursos do tribunal com alegações infundadas quando havia questões reais a abordar. 3 dias depois, nos encontramos em uma instalação médica para coleta de DNA ordenada pelo tribunal, com um técnico seguindo protocolos rigorosos de cadeia de custódia. Caio sentou no canto, recusando olhar para qualquer um enquanto o técnico coletava sua amostra, e Esther continuava sussurrando urgentemente com Eduardo, que balançava a cabeça. Quando foi minha vez, tentei manter a calma, embora minhas mãos tremessem. Sabia que esses resultados provariam o que os registros da clínica já mostravam sobre Isabela ser apenas minha biologicamente. O técnico selou tudo em sacos especiais com assinaturas de testemunhas, e disse que os resultados estariam prontos em 2 semanas. Naquela tarde, Carla ligou pedindo que eu trabalhasse com Sandra para preparar um roteiro de apresentação simples para Isabela, focando inteiramente no conforto da criança se o contato fosse aprovado. Passamos 3 horas criando uma linguagem apropriada para a idade, praticando como eu explicaria quem era sem sobrecarregar uma criança de 4 anos com informações adultas complexas. 2 dias depois, Clara me mandou uma mensagem dizendo que o patrocinador de cuidados com a pele de Esther a abandonou, e chequei o Instagram para ver a contagem de seguidores dela caindo por milhares a cada hora. A empresa postou sobre focar em parcerias autênticas enquanto Esther postava vídeos de controle de danos, alegando que estava tirando um tempo para focar na família. Outro patrocinador a deixou naquela tarde, citando o realinhamento de marca, e à noite, sua parceria com uma linha de roupas também acabou. Vi sua renda desaparecer em tempo real através de seus posts cada vez mais desesperados sobre permanecer forte e não deixar os haters vencerem. O entregador bateu na minha porta na sexta de manhã com os resultados de DNA, e minha mão tremia ao abrir o envelope selado. O relatório do laboratório mostrava que Caio não tinha marcadores genéticos correspondentes a Isabela, enquanto eu correspondia como mãe biológica com 99,9% de certeza. O número do perfil do doador confirmava o que os registros da clínica já diziam, mas vê-lo em preto e branco tornou real. Clara imediatamente arquivou para uma audiência de emergência, e o juiz nos marcou para segunda de manhã. Ao entrar no tribunal, vi Caio curvado na cadeira enquanto Esther agarrava o braço de Eduardo, perguntando o que fariam agora. O juiz revisou os resultados de DNA e afirmou que o registro de nascimento era claramente fraudulento, exigindo correção imediata. Ela ordenou uma audiência completa sobre emendas de registros vitais, mas enfatizou que a biologia não era tudo em questões de custódia, embora a fraude a preocupasse profundamente. Eduardo adotou, argumentando que Isabela precisava de estabilidade com os únicos pais que conheceu, independentemente da biologia ou de como ela veio a estar com eles. Admitiu o engano, mas alegou que remover Isabela causaria danos irreparáveis após 4 anos. O juiz chamou Linda para testemunhar sobre os procedimentos da clínica, e ela explicou nervosamente como substituíram o sêmen do doador sem documentação de consentimento adequada. Admitiu que os protocolos falharam, e violaram requisitos básicos de consentimento informado enquanto o advogado da clínica parecia derrotado. O juiz revisou tudo por 20 minutos antes de nomear Sandra para criar um plano de reunificação priorizando o bem-estar emocional de Isabela acima de tudo. Ela ordenou visitas supervisionadas, começando com reuniões breves em ambientes neutros com suporte profissional para ajudar Isabela a se ajustar gradualmente. Naquela noite, não consegui dormir sabendo que finalmente encontraria Isabela, então tirei fotos da minha gravidez e imagens dos meus pais, que morreram antes dela nascer. Fiz um livrinho de fotos simples com legendas sobre o quanto ela era desejada e amada mesmo antes de chegar. Minhas mãos não paravam de tremer enquanto escrevia uma nota dizendo que ela era especial, corajosa e perfeita exatamente como era. O centro de visitação tinha paredes coloridas cobertas de desenhos infantis e uma sala de terapia de brincar cheia de brinquedos e livros. Isabela entrou segurando a mão de Esther, vestindo um vestido roxo com borboletas, e meu coração parou ao ver seu rosto, que parecia exatamente com o meu na mesma idade. Ela estava tímida no início, se escondendo atrás de Esther, mas Sandra gentilmente a encorajou a olhar os quebra-cabeças na mesa.
Sentei no chão, me fazendo pequena e quieta, enquanto Isabela se aproximava lentamente, atraída pelo quebra-cabeça de animais de madeira que eu montava. Ela apontou para a peça da girafa, e eu a entreguei, observando-a colocá-la cuidadosamente no lugar certo. Trabalhamos no quebra-cabeça juntas por 10 minutos antes que ela me mostrasse seus desenhos de arco-íris e gatos. Ela sorriu quando disse que o gato laranja parecia com um que tive na infância e perguntou se eu também gostava de gatos. Os 30 minutos passaram rápido, mas quando Sandra disse que o tempo acabou, Isabela acenou e disse que me veria na próxima vez. Caio saiu furioso assim que deixamos a sala de terapia, batendo portas, enquanto Esther encurralou Carla, dizendo que isso era estressante demais para todos, especialmente Isabela. Carla anotou tudo em seu caderno, incluindo como eu fiquei calma e segui as diretrizes de Sandra perfeitamente, enquanto eles causaram uma cena. Nossos advogados se reuniram no dia seguinte para discutir termos de acordo, e minha equipe propôs danos limitados em troca de visitas supervisionadas regulares, construindo para uma eventual custódia compartilhada. Não estávamos pedindo por custódia total, mas por uma chance justa de fazer parte da vida de Isabela, reconhecendo a conexão que ela já tinha com Caio e Esther, mas também meu direito inegável como sua mãe biológica. A proposta incluía terapia familiar supervisionada para facilitar a transição e proteger o bem-estar emocional de Isabela, com avaliações regulares por Sandra para garantir que qualquer progresso fosse no melhor interesse dela. Na semana seguinte, recebemos uma contraoferta de Eduardo Bale, sugerindo visitas supervisionadas mínimas sem qualquer menção à custódia compartilhada, e uma soma em dinheiro para resolver a questão. A oferta era insultante, ignorando completamente as evidências de fraude e o impacto emocional que sofri. Rejeitei imediatamente, e nossa equipe preparou-se para a audiência completa sobre a emenda do registro de nascimento e a custódia. Enquanto isso, a carreira de Esther continuou a desmoronar. Seus últimos patrocinadores restantes a abandonaram, e ela deletou sua conta principal no Instagram após uma série de posts histéricos acusando haters de destruir sua família. A mídia começou a cobrir o caso mais intensamente, com artigos detalhando as evidências de fraude e as violações éticas da clínica. Um grande jornal de São Paulo publicou uma matéria de capa sobre meu trabalho com a organização sem fins lucrativos, destacando como nossa luta estava mudando as leis de proteção a barrigas de aluguel no Brasil. Na audiência final, marcada para 3 semanas depois, apresentamos todas as evidências, os documentos da clínica, as declarações das enfermeiras, as imagens de segurança do hospital, os e-mails de Esther mostrando intenção premeditada, e os resultados de DNA confirmando que eu era a única progenitora biológica de Isabela. Eduardo Bey tentou argumentar que a estabilidade de Isabela com Caio e Esther deveria pesar mais, mas o juiz o interrompeu, dizendo que a fraude deliberada e o trauma causado a mim não podiam ser ignorados. Após 2 horas de argumentos, o juiz emitiu sua decisão. O registro de nascimento de Isabela foi ordenado a ser corrigido, listando-me como a mãe biológica, com Caio e Esther removidos como pais legais até que uma nova audiência de custódia pudesse determinar o melhor arranjo para Isabela. O juiz enfatizou que a custódia seria decidida com base no melhor interesse da criança, considerando tanto minha conexão biológica quanto os 4 anos que Isabela passou com Caio e Esther. Ordenou visitas supervisionadas semanais comigo, supervisionadas por Cornélia, com relatórios mensais sobre o progresso de Isabela. Também impôs uma multa pesada a Caio e Esther por fraude documental e ordenou que pagassem indenizações por danos emocionais, além de cobrir todos os meus custos legais. A clínica enfrentaria uma investigação separada por suas violações de consentimento, com Linda concordando em testemunhar contra seus próprios empregadores em troca de imunidade. Saindo do tribunal, senti um peso sair dos ombros, mas também uma nova responsabilidade. Isabela ainda não me conhecia como mãe, e eu sabia que construir esse vínculo levaria tempo e paciência. Naquela noite, jantei com meu namorado, que voou para estar comigo na audiência. Conversamos sobre nosso futuro, e ele disse que estava orgulhoso, mas também pronto para construir uma vida juntos quando eu estivesse pronta. Concordamos em continuar a terapia de casal para fortalecer nosso relacionamento, e ele prometeu se mudar para São Paulo no próximo ano se o caso estivesse resolvido. As visitas com Isabela continuaram, cada uma um pouco mais fácil que a anterior. Ela começou a me chamar de tia amiga, por conta própria, e Sandra disse que era um sinal positivo de que ela estava se sentindo segura. Em uma das visitas, ela me deu um desenho de nós duas segurando mãos sob um arco-íris, e guardei no meu livrinho de fotos, sabendo que era o começo de algo novo. Caio e Esther enfrentaram consequências além do tribunal. A reputação deles foi destruída, e eles se mudaram para uma cidade menor, longe da mídia. Os pais de Caio cortaram contato com eles após descobrirem toda a verdade,
e começaram a me mandar mensagens perguntando sobre Isabela e como poderiam ajudar. Minha organização cresceu, recebendo doações após a publicidade do caso, e contratamos mais advogados para representar outras mulheres em situações semelhantes. Um ano depois, a audiência de custódia final concedeu-me custódia compartilhada com supervisão contínua para garantir a estabilidade de Isabela. Ela começou a passar fins de semana comigo, e lentamente começamos a construir uma relação de mãe e filha. Meu namorado se mudou para São Paulo, e começamos a planejar um futuro que incluía Isabela, com espaço para ela crescer sabendo que era amada por muitas pessoas. Apesar de tudo o que aconteceu, olhando para trás, percebi que a mulher quebrada fora da janela da cozinha anos atrás não existia mais. Em seu lugar, estava alguém que transformou dor em propósito, não apenas para si mesma, mas para outras mulheres que merecem justiça. Isabela agora tinha a chance de conhecer sua verdadeira história, e eu tinha a chance de ser a mãe que sempre sonhei ser.